gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou saindo de casa agora para fazer uma caminhada. O dia foi bem cansativo, eu trabalhei pra caramba. Coloquei até capa de chuva porque está previsto chuva agora. Mas são 6 horas agora aqui, mais ou menos, e eu dei jantar pra Sofia e deixei ela com o neguinho brincando porque ela vai pra cama às 8. Mas eu tava sentada no computador desde 8h30 da manhã até às 16. E quando foi agora, assim, no final do dia, eu tava esgotada. Então eu falei, neguinho, fica com Sofia em casa que eu vou sair pra fazer uma caminhada porque eu preciso. Eu estou saindo para caminhar num parque. Já deve ter aqui no canal alguns vídeos sobre esse parque. Deixa eu virar aqui pro lado que eu dei uma moça ali com um monte de cachorros bem grandes. Então, gente, como eu tava falando, eu trabalhei o dia inteiro, foi muito cansativo ficar no computador, né? Eu acho que eu tô inclusive descobrindo que eu tenho déficit de atenção, porque eu não consigo concentrar durante muito tempo sentada num computador vendo coisas. Então eu quero te convidar, né, para mais um Caminha e Fala aqui no meu canal. Vocês sabem que esse é um tipo de vídeo que eu costumo fazer com alguma frequência, que eu venho caminhar, eu sempre faço caminhadas e às vezes eu gravo. Não tem muita luz do dia hoje, tivemos um dia bem nublado e daqui a pouco vai escurecer completamente. Mas vamos falando então um pouquinho nesse Caminha e Fala de hoje. Então, gente, vocês que já assistem meus vídeos há algum tempo sabem, né, que sempre que eu faço esses Caminha e Fala, eu falo sobre um tema, vou abordando sobre um tema no caminho. E o tema de hoje é... Príncipe Encantado Estrangeiro. É isso mesmo, gente. Eu recebo várias mensagens de pessoas perguntando como que elas fazem. Tem um avião passando, vamos esperar, né? Pronto, o avião estava atrapalhando a minha conversa com vocês, mas ele já foi. Então, eu sempre tenho um tema que eu abordo. E aí eu recebo mensagens de meninas perguntando como que elas fazem para conseguir um namorado estrangeiro, um sueco no caso, porque eu moro na Suécia e falo bastante sobre a vida na Suécia, né? E aí eu fico me perguntando o que será que as pessoas têm na cabeça em relação aos estrangeiros. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da minha opinião e vocês podem deixar de vocês aqui também, que eu vou adorar saber. Eu não sei se por causa também das redes sociais, que muitas pessoas pregam vidas maravilhosas com estrangeiros e isso desperta interesse em outras pessoas de quererem também arrumar um estrangeiro. Não é o meu caso, né, gente? Porque vocês sabem que eu falo aqui da vida bem real como ela é, da nossa dureza, enfim, bem real. Então, gente, eu não sei se é por causa, né, dessas pessoas que ficam fazendo esses vídeos fantasiosos sobre a vida maravilhosa no exterior, que desperta interesse em muitas pessoas de querer vir pra cá também arrumar um estrangeiro, ou o que é. Mas nesse vídeo eu vou ser bem sincera, assim, eu vou falar o que eu acho. Vou falar um pouquinho o que eu lembrar, né, os pontos positivos, negativos, de viver no exterior, de se relacionar com o estrangeiro. E é apenas a minha opinião, deixar desde claro, baseada na minha experiência, tá? Então vamos lá. A vida no exterior, ela pode ser muito legal, porque você tem novas experiências, você tem experiências incríveis, porque quando você vive no exterior, você tem possibilidades incríveis de conhecer outras pessoas, outras culturas, dependendo de onde você mora, né? Como é o caso da Europa, por exemplo, você tem a possibilidade de se relacionar com outras pessoas. Você pode de diferentes países, porque na Europa, qualquer país que você vá, né? Existem muitas pessoas de todos os lugares. Então, se você é uma pessoa que gosta de se relacionar com pessoas de diferentes culturas, aqui é perfeito. Mas esse é um lado positivão, né?
qual é o lado negativo? Eu vou tentar focar, de fato, no relacionamento com o estrangeiro, tá? A vida com o estrangeiro pode ser muito legal se você se relaciona com uma pessoa que é muito aberta. Então, se a gente falar, por exemplo, de algumas nacionalidades, as mulheres que se relacionam com pessoas dessas nacionalidades vão saber exatamente do que eu tô falando. Você tem que ceder. Resolvi sentar no banco da praça porque eu estava muito ofegante falando nesse vídeo, ia ficar meio esquisito. E eu realmente estou fora de forma, então tudo bem. Mas então, a maioria das pessoas que eu conheço que se relacionam com estrangeiros, elas saíram da sua zona de conforto, ou seja, do seu país, e mudaram para o exterior. Então, para começo de conversa, você tem que saber que a pessoa que muda é a que sempre vai estar perdendo. A pessoa que muda do seu país e vai para o país do outro, ela já começa na relação com desvantagem. Porque no início, gente, do relacionamento, quando a gente está se conhecendo, as diferenças são lindas e maravilhosas. Eu recomendo que vocês leiam alguns artigos que tem na internet chamados de choque cultural. Esses artigos, em geral, eles falam sobre o choque da pessoa com a nova cultura, mas inclui, obviamente, a relação com os parceiros também. Então, no início, é tudo lindo, mas aí, conforme vocês vão se aproximando, vão se conhecendo melhor, vão convivendo, as diferenças, elas começam a aparecer ainda mais. E o que era muito lindo no início pode não ser mais tão lindo assim. E se você não é uma pessoa como eu, que tem, por exemplo, uma personalidade extremamente forte, você acaba assimilando a cultura do outro e deixando de ser quem você é, ou deixando um pouco de lado os seus valores para agradar o outro, ou porque você quer fazer com que aquela relação dê certo, mas a pessoa vai se anulando. Então, assim, muitas vezes eu posso passar até por uma pessoa arrogante porque eu não abro mão dos meus princípios. Mas eu não abro mesmo. Eu não permito qualquer tipo de preconceito porque eu sou estrangeira, porque eu sou mulher. Eu não deixo passar, eu não deixo assim simplesmente. Ou, por exemplo, aqui na Suécia onde eu moro, eu sei, as pessoas não falam, mas a gente sabe que eles consideram a nossa cultura brasileira, por exemplo, inferior. Por quê? Porque a gente tem governos com escândalos gigantescos de corrupção. Então, a imagem que se passa do governo para o mundo passa para os cidadãos também. Então tem esse lado, né, de achar sempre que a gente é uma cultura inferior, de achar que a nossa educação não é tão boa quanto a deles. São muitas pequenas coisas que eu poderia passar horas aqui falando, mas eu vou tentar resumir o máximo possível. Mas quando você vive com um estrangeiro, seja ele sueco ou de qualquer outra nacionalidade, tá? O dia a dia, ele não é mais tão funcional como é, por exemplo, quando duas pessoas nativas do mesmo local estão se relacionando. Então, coisas pequenas que você não precisa explicar para um parceiro brasileiro, por exemplo, porque vocês são da mesma cultura e vocês entendem tudo que está subentendido. Quando você está com um estrangeiro, já não acontece. Às vezes as coisas precisam ser explicadas ao pé da letra. Às vezes há muitos maus entendidos, porque você está falando uma coisa, mas a pessoa interpreta o que você está falando a partir do olhar dela, da cultura dela. E aí tem confusão. Então, assim, eu já dei alguns exemplos, né? Óbvio que quando você muda para um outro país, você tem que se adaptar. Você precisa aprender a língua, que é muito importante para você ter um trabalho e independência financeira. Eu vou chegar nessa parte da independência que é muito importante. Você precisa saber como as coisas funcionam. Você precisa entender como se relacionar com aquele povo. Mas, se você tem a possibilidade, por exemplo, dentro da sua casa, de continuar mantendo seus hábitos culturais, fazer coisas que você gosta, ouvir músicas que você gosta, isso ajuda, de algum modo, a você não se descaracterizar. Eu tenho encontrado, nesses anos todos que estou morando fora, pessoas completamente assimiladas. A assimilação, né, é quando você, de algum modo, pega aquela cultura do outro para você
e passa a vivê-la como se ela tivesse sido sempre sua. Então eu conheço, por exemplo, brasileiras que vivem aqui talvez o mesmo tempo de anos que eu, ou menos até, que dizem que esqueceram português e falam sueco, entendeu? Mas eu sei que o marido delas não quer que elas falem português com os filhos. Então, eu não sei se porque elas não querem conflito ou que elas acabam aceitando e falando sueco também com os filhos delas. Tem coisas pequenas, como por exemplo, festas natalinas, né? Você vai para o exterior, aí seja para a Suécia ou para qualquer outro lugar, as pessoas não vão comemorar a festa de Natal, de Ano Novo, como você faz, e você vai se adaptando. Então, normalmente, é o que eu costumo fazer com o neguinho, porque eu quero que a gente mantenha também a festa brasileira de vez em quando. E para minha sorte também, ele gosta muito da comida brasileira, mas tem estrangeiros que não gostam. Então, para minha sorte não, para a sorte dele, porque se ele não gostasse, ele ia ficar sem comer, porque eu ia fazer do mesmo jeito. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, a gente está sempre em negociação. É um processo interminável de negociação. Você se mudou para o país do outro, vai ser o lado mais fraco, e você tem sempre que negociar com uma cultura, no caso falando agora da sueca, que acha que é superior aos outros, apesar de você não ver nenhum sueco falando abertamente, assim, mas nas entrelinhas dizem, e o meu próprio marido fala que é isso mesmo, que no fundo o sueco ele tem na cabeça dele de que a cultura dele é melhor. Um exemplo agora, quando eu estive na Espanha, a gente foi num parque aquático e aí eu tava na fila esperando para comprar umas coisas num quiosque e tinha uma fila muito grande. Então atrás de mim tinha um grupo de, sei lá, 6 ou 8 suecos e eles começaram a conversar e daí criticar um monte de coisa assim na Espanha, né? Eu só ouvindo, tá bom. E tiveram uns que chegaram a dizer que os espanhóis deveriam mudar os hábitos deles de de jantar tão tarde, porque se é um país que recebe muito estrangeiro, eles tinham que se adaptar e passar a jantar mais cedo. Então eu vi alguns suecos falando isso e tantas outras baboseiras, sabe? Eles estavam ali falando da cultura do outro e que a cultura do outro deveria se adaptar ao que eles achavam correto. E isso acontece. E aí, pouco antes de eu ir embora, né, que chegou meu lugar na fila, eles inclusive fizeram um comentário que eu estava na frente deles e disseram assim, ai, tomara que ela não peça muita coisa, porque se ela pedir muita coisa, vai demorar mais ainda. E aí eu fiquei quieta, fiz o meu pedido, ainda ouvindo os comentários deles, né, e quando eu estava saindo, já com o meu lanche na mão, eu olhei para trás e falei, hej då, ha en bra dag. E eles ficaram muito chocados, porque eu falei em sueco para eles, tchau, tenham um bom dia. E eles ficaram muito chocados, porque com essa cara, assim, eles nunca poderiam ter imaginado que eu falava sueco, né? Com essa cara de estrangeira que eu tenho. Deve ter pensado até que eu era espanhola, não sei. Mas enfim, o que eu quero dizer é que existe essa mentalidade, apesar de ser velada, e que se você convive muito próximo deles, você acaba percebendo. Falando um pouquinho do lado positivo, os suecos, eles estão acostumados a viver numa cultura mais igualitária. Então, aqui, obviamente que tem mulheres ainda que trabalham muito mais que os homens em casa, mas uma mulher que exige os direitos dela, normalmente ela é atendida. Porque, inclusive, é feio para ele dizer, não vou lavar louça, não vou cuidar do filho, não vou fazer isso, porque é função de mulher. Você nunca, eu acho, vai ouvir de um sueco isso, que é função de mulher fazer esse tipo de serviço. Então, nesse sentido, se relacionar com um estrangeiro é muito bom. Se é um europeu, por exemplo, eles estão muito acostumados a viajar. Então, pode preparar que vocês vão ter muitos planos de viagem, normalmente. Especialmente os norte-europeus, eles viajam muito. Não sei tanto dos outros países, tá? Mas os suecos, eles têm muita cultura de viajar, eles viajam muito. Mas, então tem um lado positivo e tem um lado negativo. E eu vou sair andando mais um pouquinho agora, porque já não estou mais tão ofegante e tenho mais histéricas ali atrás que vieram jogar um jogo ali e estão gritando iguais umas loucas. Mas para não ficar nada assim tão vago do que eu tô falando, eu vou dar um exemplo assim concreto do meu casamento, que eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso. Neguinho e eu, a gente sempre teve uma relação muito boa.
uma relação com muito respeito, apesar da gente ter algumas discussões, porque eu acho que homem sueco se mete demais em relação à casa. Então assim, se a gente quer direito de igualdade, por exemplo, para arrumar casa, limpar e cuidar dos filhos, eles querem direito de igualdade também para poder mexer na decoração da casa. Em geral, é assim, tá? A maioria deles estão bem envolvidos nessa parte também. Tem um time de futebol aqui treinando, ó. Teve um até que deu tchau. Mas então tem esse lado que me irritava muito. Então a gente teve algumas discussões no início, até que a gente resolveu na terapia. E aí ficou tudo bem. Mas a gente tinha uma vida muito boa, funcionava muito bem. A gente se entendia com muita facilidade até a Sofia nascer. Quando a Sofia nasceu, aí eu não sei, tá? Se o que pesou mais foi porque eu tive depressão pós-parto ou porque realmente as diferenças culturais ficaram muito gritantes e a gente teve dificuldades de administrar. Os suecos, a forma deles criarem os filhos é muito diferente da nossa. Eles criam os filhos para serem extremamente independentes, para saírem de casa cedo, tipo com 18 anos, e a gente não quer isso. Então começamos a ter alguns conflitos nessa parte da educação de Sofia, de como a gente ia administrar as coisas. E eu, como sou mandona, eu acabei fazendo tudo do meu jeito, tudo como eu queria. Eu achava que ele não queria ajudar, porque ele estava se aproveitando de mim porque eu era uma latina. E aí ele falou que ele não se envolvia porque eu mandava em tudo, eu decidia tudo, eu fazia tudo como eu queria, eu não pedia a opinião dele. Enfim, então a gente teve esses conflitinhos que também resolvemos na terapia. Mas até isso, é importante que os dois estejam cientes, né, de que é importante você procurar terapia nesses casos, reconhecer e fazer. Então tivemos nossos conflitos, a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus, de respeito, mas os dois somos independentes. Assim, eu tenho meu trabalho, meu dinheiro, ele tem o dele, e a gente tá junto porque a gente quer, a gente não precisa. Por isso, sempre que eu encontro uma brasileira que acabou de chegar aqui, sempre, a primeira coisa que eu falo pra ela é: vai estudar sueco, faça um intensivo, aprenda rapidinho a língua, consiga um trabalho, se inscreva no site dos apartamentos para você ter a possibilidade de ter um apartamento no seu nome no futuro. Algumas até me olham com desconfiança, sabe? Como se eu tivesse agorando a relação dela, agorando, que palavra, né? Então é muito engraçado, né? Que sempre que eu encontro alguma brasileira, eu já saio dando todas as dicas que eu recebi quando eu cheguei aqui. Eu encontrei uma amiga maravilhosa, a Sandrinha, e ela me deu todas essas dicas também. Então eu dou essas dicas assim de graça, sabe? Tudo que tem que fazer para ser independente, porque tem muitas mulheres aqui, gente. Agora eu vou falar muitos casos assim aqui na Suécia que eu sei, né? Sei que existem muitas partes do mundo também, mas aqui eu conheço alguns casos de pessoas que estão praticamente em cárcere privado, tá? Eu vou falar assim, porque ninguém tá amarrado com uma arma no pescoço ou na beira da cama, não está. Mas a pessoa veio pra cá, ela não aprendeu a língua, ela ficou dependente do marido, ela arrumou um filho com o marido, e daí ela nem pode ir embora com a criança, porque existe o tratado de Haia, né? Procure na internet, mães de Haia. Por isso que eu falo também, gente, não venha pro exterior e arrume um filho se você não tem certeza de que você quer morar aqui. Pelo menos até seu filho ficar adulto. Eu conheço pessoas que odeiam a Suécia, mas elas precisam ficar aqui porque elas não querem deixar o filho e elas não podem ir embora. Porque se elas forem embora com os filhos, a polícia devolve os filhos para o pai, né? Porque existe esse acordo, tratado de Haia, chamado pesquisem, por favor, se pensam ter filho com estrangeiro. Olha essa macieira, gente. Olha esse jardim, que maravilhoso que ele é. Olha que coisa linda. Então, é isso que eu tento colocar muitas vezes na cabeça dessas loucas, e elas ficam achando que eu tô contra o amor da vida delas, entendeu?
Então, suas loucas, parem de pensar que eu tô falando pra vocês que vocês não podem arrumar um estrangeiro, que eu arrumei e não quero que vocês arrumem. O que eu quero é que vocês estejam conscientes, como eu estou. Pessoas ruins, pessoas más, existem no mundo inteiro. Existem no Brasil, existem aqui. A diferença de quando você não está no seu país e passa por essas merdas todas que eu tô falando aqui nesse vídeo, você sofre mais, você é vulnerável, você está sem a família, tá cheio de gente aqui sofrendo violência física e psicológica. E elas não têm para onde recorrer, porque elas não têm ninguém. E porque elas não conseguiram um trabalho, elas não se manteram financeiramente, elas ficam reféns do parceiro. Existe no mundo inteiro. Deve existir homens também nessa situação, mas o número é com certeza infinitamente menor que o das mulheres. Tem um canal que eu sigo, que eu acompanho, se vocês não conhecem, vai lá. É o da Dani Poggione, Sobrevivendo na Turquia. Eu adoro o canal dela porque ela conta cada caso assim que você não acredita. Você fala, não, o Dani tá inventando essas histórias, isso não é verdade. Mas eu sei que tem, porque tem um monte de loucas que me escrevem tão bem. Eu tô quase terminando esse vídeo, aqui. Não quero que fique muito longo. É mesmo um vídeo de alerta, tá, gente? De alerta. Tem uma doutora que eu amo, que é a doutora Ana Beatriz, e ela fala muito sobre psicopatas. O mundo tá cheio deles. E todo psicopata, ele tem um passado. Então, se você tá com uma pessoa e ela começa a ter atitudes esquisitas com você, tenta saber do passado dela. Se você tiver possibilidade de conhecer o ex-relacionamento dela, sabe? Para não ouvir só uma versão, se previnam. Se vocês querem estar com um estrangeiro, tudo bem, arruma um estrangeiro. Não tem nenhum problema nisso, não sou contra isso. Eu sou contra conterrânea minha vir para a Europa para comer o pão que o diabo amassou, para a Europa ou para qualquer outro lugar, para comer o pão que o diabo amassou nas mãos de estrangeiros. Não faça isso. Outra coisa, gente, que eu acho muito importante, tá? E vou falar aqui pra vocês. Não cai no papo de um monte de trouxa que vem pra cá, não, e fala assim, eu quero vivenciar a minha vida com o meu marido e eu não quero contato com o brasileiro. Você vai quebrar a cara, você pode muito quebrar a cara. Porque quanto mais a pessoa souber que você tá isolada, que você não tem ninguém, mais uma presa fácil você se torna. Assim que eu cheguei aqui, eu tratei logo de fazer um monte de amizade, conhecer um monte de gente, procurar trabalho, começar a estudar sueco, para que o meu marido visse também que ele sempre foi maravilhoso, tá, gente? Mas é melhor estar com um olho no padre e outro na missa. Então, e se você tem essa postura que eu tive no início, é muito menos provável que a pessoa vá te ofender, te humilhar, ou vai ter uma relação abusiva com você. Então se previna, ouça relatos de outras pessoas que passaram por situações difíceis. Então, recapitulando, tá? Antes de acabar esse vídeo, crie grupos de apoio, conheça pessoas e deixe o teu parceiro saber que você tem amigos, que você não é sozinha. Aprenda a língua e arrume um trabalho. Não importa o trabalho, não importa se você era doutora no Brasil e chegou aqui e vai ter que fazer faxina. Faça faxina, mas tenha seu dinheiro, para que ninguém jogue na sua cara, para que você não precise ficar dependendo dos outros para comprar um absorvente, para colocar na periquita, entendeu? Então tenha um trabalho, aprenda a língua, não assine nada que você não souber o que está escrito ali de fato. Há muitos casos que eu já ouvi aqui também na Suécia, de pessoas que assinaram um documentinho sem saber o que estava escrito, e quando separou elas não puderam receber nada porque elas tinham assinado que elas abriam mão de tudo. Então, assim, muitos casos, não seja trouxa, tá? Era isso que eu tinha para esse vídeo. Desculpa se o clima não foi assim tão legal como os meus outros vídeos de Caminha e Fala, mas eu tenho visto
e ouvido muitas histórias de mulheres brasileiras quebrando a cara com o estrangeiro, tipo o estilo jacu agachado de que a Dani fala lá no Sobrevivendo na Turquia. E assista o canal da Dani, assista o canal dela, porque o canal dela é muito bom para alerta. Tá bom, gente? Obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu vou continuar minha caminhada agora de verdade, sem gravar. Escrevam aqui nos comentários dizendo o que vocês acham disso. Se você já se relacionou com algum estrangeiro, se tem alguma experiência, escreva aqui que eu vou adorar saber, tá bom? Obrigada por terem assistido esse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Às vezes é difícil não cometer erros. Às vezes é difícil desfazer um grande erro que foi cometido. Mas nunca é tarde para voltar atrás, se autoavaliar, refazer o caminho e seguir em frente. Eu confio muito em vocês. E espero que tudo que eu traga aqui sirva de instrumento para você crescer. Porque se tem uma coisa que eu amo nessa vida, é ver mulher feliz. Beijos, queridas.